Bom dia a todos os irmãos que têm acompanhado o programa Missionário Caminhos de Paz. Eu quero primeiramente agradecer também à irmã auxiliadora por ter feito esse convite desafiador, né, de estar trazendo um pouquinho da palavra do nosso Deus para vocês. Então, eu sou natural de Juazeiro do Norte, tanto eu como meu esposo. Meu esposo ele é pastor, sou casada com o pastor Michel. Temos 2 filhos, o Ângelo, de 10 anos, e a Ana Esther, que, se Deus quiser, semana que vem vai estar fazendo 8 anos. Então, nosso primeiro ministério foi na primeira igreja do Crato, depois fomos para Itaitinga e agora o Senhor nos trouxe para Casa Nova, na Bahia. Então, estamos aqui desde janeiro, fazendo a vontade do Senhor, né? Agora saindo do Ceará e vindo para a Bahia. Então, eu queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer muito grande, né? Sempre voltar à minha cidade e agora, né, estar aí falando para os irmãos, que a grande maioria, né, que acompanha o programa é daí da região do Cariri. Mas que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje eu vou estar tratando sobre um tema que eu gosto muito, que é criação de filhos, né? Criando filhos para a glória de Deus. E eu queria começar lendo os Salmos de número 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E eu gostaria de destacar o versículo 3, que fala: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Então, os filhos, eles são herança do Senhor, né? E nós recebemos essa recompensa para cuidar, para amar, para educar. E também, como mães, né, como pais, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. E como nós somos necessitados da sabedoria do Senhor para cuidar e para criar os nossos filhos no seu caminho. Então, eu gostaria de destacar algumas coisas que nós, como pais, devemos fazer para instruir, para poder ensinar os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. E a primeira coisa é: ensine os seus filhos. No livro de Provérbios, capítulo 1 e versículo 8, vai dizer: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Então, Deus ele espera que você e eu ensine os nossos filhos a sua palavra. Agora, para ensinar a palavra de Deus, nós precisamos primeiro ter a palavra do Senhor em nosso coração. Não adianta você querer que os seus filhos aprendam sobre Deus quando ele não tem visto isso em você. Então, nós somos exemplo para os nossos filhos, né? A gente deve buscar amar a palavra de Deus para que assim os nossos filhos também tenham prazer em aprender sobre esse Deus ao qual nós servimos. Então, nós devemos ensinar, mas para ensinar, nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. Outra coisa importante: instrua os seus filhos. No livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 6,
vai dizer assim, 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, se os pais educam uma criança corretamente, tal criança escolherá o caminho de Deus e mais tarde em sua vida isso servirá de grande influência. Então, nós devemos dedicar tempo, energia na vida dos nossos filhos, né? Nós devemos aproveitar as oportunidades para instruí-los no caminho do Senhor. Nós sabemos que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. E muitas vezes, por mais que a gente ensine, vai chegar um momento em que os nossos filhos vão fazer as suas próprias escolhas. Mas se a escolha dos nossos filhos for uma escolha que não agrade a Deus, aí a culpa não será mais nossa, porque nós fizemos o nosso papel como pais, né? Nós ensinamos, nós instruímos, mas infelizmente alguns não vão fazer a escolha certa, mas cabe a nós como pais instruir os nossos filhos no caminho do Senhor e aproveitar todas as oportunidades que nós temos. Então a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos fazer isso, nós devemos honrar ao Senhor através do ensino da palavra para os nossos filhos. Nós vemos um exemplo, eu vou falar mais um pouquinho na frente sobre ela, de Joquebede, né? Uma mulher que aproveitou, né? Uma mãe que aproveitou todas as oportunidades que ela teve para instruir o seu filho nos caminhos do Senhor. E a gente pode ver, né, através da palavra de Deus, todas as maravilhas que Deus fez através da vida de Moisés, né? Ele foi um homem de Deus, um homem que foi instruído desde pequeno pelos seus pais, né, pela sua mãe. Outra coisa importante, eduquem os seus filhos, né? Eu, como pedagoga, tenho acompanhado muitas crianças, né, ao longo desses quase 12 anos de estar ensinando, né, de sempre ensinar crianças. A gente vê, infelizmente, a quantidade de crianças que são mal educadas, né, que não são ensinadas corretamente, que não são instruídas na palavra do Senhor. Crianças totalmente rebeldes, né, que desde pequenininho você já vê a criança de uma forma tão absurda assim, né, para a idade dela. Você vê a criança mandando nos pais, né, a criança ditando as regras. E isso é muito triste, né? Nós estamos numa geração cada vez mais difícil de ensinar aos filhos e infelizmente muitos pais, né, têm perdido essa autoridade, né, de ter autoridade sobre os seus filhos, de ensinar, né, de educar, de instruir nos caminhos do Senhor. Então, em Provérbios 10, capítulo 1, vai dizer assim: o filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à sua mãe. E uma das coisas que nós devemos fazer, algumas das coisas que nós devemos fazer para que os nossos filhos possam ser crianças, né, que não sejam crianças preguiçosas, que sejam crianças que obedecem regras, né, que respeitam as pessoas. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos a serem honestos, a serem trabalhadores, dispostos a fazer o que é certo. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos a serem diligentes, né? A não serem preguiçosos. E de que maneira nós podemos conduzi-los, né?
Uma das coisas é dê tarefas compatíveis com a idade da criança. O meu filho mais velho, o Ângelo, e a Esté também agora, mas o Ângelo, a cada ano que ele fazia, a cada aniversário, ele ganhava uma tarefa de acordo com a sua idade, né? Ele recebia uma tarefa extra. E todos os anos, no seu aniversário, ele já sabe, ele tem uma tarefa a mais para ser feita. Outra coisa, nós devemos cobrar dos nossos filhos horários, né? Exigir empenho, responsabilidade, mas para isso também nós devemos ajudá-los, recompensá-los, elogiá-los, abraçar, beijar, porque muitas vezes nós cobramos dos nossos filhos, eles até às vezes fazem as coisas certas, mas nós esquecemos de agradecer, né, de dizer muito bem, que legal, parabéns, você fez tudo direitinho. Então, às vezes, como pais, né, a gente exige muito dos filhos e não dá a eles a recompensa que eles merecem pelo seu trabalho também, né? E muitas vezes nós podemos recompensar os nossos filhos de várias formas, não é só de uma forma material, mas um beijo, um abraço, você pode também estar recompensando os seus filhos. Então, isso é importante. Outra coisa que é bastante importante, corrija seus filhos. Em Provérbios 13 e 24 vai falar: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, é nosso dever corrigir os nossos filhos, né? Nós devemos discipliná-los e também nós devemos discipliná-los de forma correta, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pais que espancam os seus filhos, que batem nos seus filhos de forma errada, mas nós não devemos corrigir dessa forma. Nós devemos corrigir de acordo com a palavra de Deus, discipliná-los de forma correta. Então, muitas vezes é difícil para a gente, é doloroso corrigir os nossos filhos, mas se nós não o fizermos, é porque não o amamos de fato, porque quem ama, corrige. E nós devemos ensinar aos nossos filhos, e todas as vezes que a gente for corrigir, nós devemos dizer: olha, estou fazendo isso, você está sendo disciplinado, você está sendo castigado porque nós amamos você, né? Muitas vezes eu faço isso com o meu filho e ele chora e diz assim: mamãe, por favor, eu prometo que eu não vou mais fazer essas coisas desse tipo. E às vezes eu digo para ele: olha, meu filho, eu corrijo você porque eu amo você. Se eu não amasse, eu não faria. E é interessante que eles já reconhecem isso, né? Eles dizem: tá bom, tá bom, tá bom, né? Aceitando a disciplina. Então, é importante que eles sintam isso, né? Sintam o temor a Deus, sintam que erraram, né? Que precisam se arrepender, mas que nós possamos corrigir os nossos filhos de forma correta. Outra coisa, dedique tempo para os seus filhos. Depois de Deus e seu marido, vem os filhos, né? Nós devemos aproveitar bem o tempo com eles em casa. Essa fase logo vai passar, os nossos filhos vão casar, vão sair de casa, né? Nós vamos ficar só, sem eles. E muitas vezes alguns pais, eles não aproveitam tanto esse tempo, né? De dedicar-se aos seus filhos. Quando eles casarem, eles vão ter os seus filhos e nós, como pais, né? Poderemos ajudá-los com os netos, eles precisarão dos nossos conselhos, da nossa ajuda, da nossa dedicação, mas nós devemos aproveitar cada oportunidade que nós temos de estar com os nossos filhos.
Mesmo você que já não tem filhos em casa, né? Liga, pergunta como está, se puder visitar, visita. Então a gente não pode deixar quebrar esse elo, né? Os nossos filhos precisam de nós, eles precisam das nossas orientações e nós devemos dedicar tempo para os nossos filhos. Infelizmente, às vezes a gente vê situações muito difíceis, né, de pais que perderam os seus filhos. Às vezes eu já vi exemplo de pessoas dizerem: eu deveria ter aproveitado mais, né? Eu deveria ter feito isso ou aquilo outro. Então, para que não exista esse peso na consciência, né, nós devemos de fato dedicar tempo e oportunidades, né, para estar com os nossos filhos. Essa fase de criança logo passa, né? O meu filho fez o mês passado 10 anos, né? Um tempo desse era um bebezinho e já está com 10 anos. Então nós devemos dedicar tempo para os nossos filhos. Outra coisa importante, não desista de seus filhos, né? Nós sabemos que cada fase tem as suas dificuldades e infelizmente, irmãos, muitos filhos, né, quando chegam à adolescência, têm tido ainda mais dificuldades e os pais acabam sofrendo bastante com isso. Mas é importante a gente não desistir de lutar pelos nossos filhos, independente das circunstâncias, independente do que tem acontecido na vida de cada um, nós devemos ter fé e acreditar que o Senhor pode mudar qualquer história. Então nós devemos ter essa certeza no nosso coração, ter essa fé, né? Se você tem enfrentado algum tempo difícil com seu filho, seja de doença ou de rebeldia, né? Não desista de lutar por ele. Usando o exemplo de Joquebede, que nós encontramos no livro de Êxodo, nós podemos observar que mesmo enfrentando dias difíceis, ela não desistiu de seu filho. Havia uma sentença de morte sobre os meninos hebreus, mas você vê que Joquebede, ela lutou para salvar o seu filho, né? E ela foi uma mulher que, primeiramente, com certeza, usou o seu talento, a sua criatividade, mas, acima de tudo isso, ela teve fé e ela acreditou que Deus poderia vencer por ela. Então, Joquebede, ela fez o que ela podia fazer, né? Ela preparou o cestinho, ela preparou o ambiente, ela pensou, a Miriam ajudou e no momento certo elas executaram o seu plano, mas sabendo que Deus era quem estava no controle. E você vê que maravilha, ela mesmo ter tido a oportunidade de criar o seu filho, né? A gente sabe que os nossos filhos, de 0 a 5 anos, é o tempo que eles estão formando o seu caráter. E como foi importante para Moisés ter tido sua mãe perto dele naqueles primeiros anos de sua vida. Então Deus estava ali controlando toda aquela situação. Então Joquebede, ela foi uma mulher de fé, uma mulher corajosa, né? Uma mulher que confiou que Deus faria o melhor para a sua vida. E nossa vida de pais, né, não é muito diferente. A gente não desiste de lutar pelos nossos filhos, né? Quando eu dei esse estudo a primeira vez, eu até usei o exemplo de duas pessoas, uma bem conhecida aí das irmãs do Cariri, que é a Glaudes, e a gente sabe, assim, quem acompanha a história de Glaudes Sucupira, sabe o quanto ela sonhou em ter um filho, né? E esse filho nasceu, o Fídias, e veio com alguns problemas, e os médicos diziam: olha, ele não vai falar, ele não vai andar. E você vê tudo aquilo que uma mãe de fé, né? Uma mãe que teve fé,
que confiou em Deus e que foi atrás, e que lutou e que procurou o que poderia procurar. Médicos, especialistas, foi para São Paulo, foi para Fortaleza. Então, tudo aquilo que humanamente falando, que ela pôde fazer pelo seu filho, ela fez, né? Ela orou, ela foi à luta, ela se dedicou e olha só que bênção nós temos visto, né? O desenvolvimento do Fídias, que já anda, que já fala algumas coisinhas, que já tem uma coordenação motora que consegue comer só. Então, várias coisas a gente pode ver na vida dessas mães valentes que não desistem de lutar pelos seus filhos, né? Eu lembro também, usei o exemplo também da minha mãe, que por anos, né, nós lutamos com o nosso irmão envolvido com drogas, né? Eu e minha irmã e meu irmão fomos criados da mesma forma e chegou um tempo na adolescência que o meu irmão se desviou, né, se afastou dos caminhos do Senhor. E eu lembro que depois de 9 anos de luta, né, quase 10 anos aí, graças a Deus o meu irmão voltou para os caminhos do Senhor. E uma coisa que marcou muito a minha vida foi que no dia do testemunho dele, ele olhou para a gente, né, olhou para minha mãe com os olhos bem fixos nela e disse: mãe, obrigada, porque você não desistiu de mim. Então, irmãs, o que é que eu quero dizer com isso, né? Tudo que acontece na nossa vida, toda provação, nós podemos vencê-las através da oração, né? Através da fé, da confiança em Deus. A gente sabe que as lutas são muitas, nesse mundo está cada vez pior, né? A gente vê uma geração de filhos rebeldes, mas nós devemos crer que o Senhor pode mudar a história, né? Ele pode mudar uma história de tristeza para uma história de alegria, né? Principalmente quando a gente fala em relação aos filhos, né? Nós conhecemos, eu poderia usar aqui vários exemplos de pais, né, que passaram por grandes dificuldades, tanto com questões de doença, como questões de rebeldia, mas que conseguiram vencer através da oração, através da confiança em Deus. E o nosso último ponto é: ore pelos seus filhos, né? Em João 16 e 24, vai dizer assim, João 16 e 24. João 16 e 24. Deixa eu procurar aqui. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então o Senhor nos pede para orar, né? Nós devemos pedir, nós devemos clamar ao Senhor nosso Deus. E eu gosto muito de uma oração, né, que, se eu não me engano, é do livro Mães Intercessoras. Eu coloquei essa oração faz um tempinho e acabei esquecendo de colocar o autor do livro, mas eu tenho quase certeza que é de Hernandes Dias Lopes. E essa oração diz assim: eu tenho uma mãe que ora por mim. Eu tenho uma mãe que ora por mim e suplica diariamente a Deus por mim. Ah, que diferença isso faz para mim. Eu tenho uma mãe que ora por mim. Alguns têm sucesso mundano e confiam na fortuna que fizeram. Este é o meu recurso mais seguro. Eu tenho uma mãe que ora por mim. As orações de minha mãe não podem me salvar, só podem me ajudar. Mas mamãe me apresentou alguém que nunca poderia falhar. Oh, sim, eu tenho uma mãe que ora por mim e suplica a Deus diariamente por mim. Oh, que diferença isso faz para mim. Eu tenho uma mãe que ora por mim. Você tem orado pelos seus filhos, né?
Será que nós temos dedicado realmente uma vida de oração pelos nossos filhos? Isso faz muita diferença na vida deles, né? Aonde eles estão, que nossos olhos não estão vendo, Deus está presente, né? Deus está alcançando a vida deles através da nossa oração. Então, irmãs, independente dos problemas que você enfrenta hoje, não desista dessa obra que Deus entregou em suas mãos, né? Que o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos sejam dedicados ao Senhor através da oração, né? Nossa família é um bem mais precioso que Deus nos deu. Então, nós devemos pedir ao Senhor sabedoria para cuidar do nosso lar, né? Para cuidar da nossa família. O nosso lar deve ser um lugar de paz, de tranquilidade, de amor. E nós devemos ser exemplos para os nossos filhos, né? Que os nossos filhos eles possam ver em nós um exemplo, né, de pessoas que amam verdadeiramente a palavra de Deus e que buscam ensinar da forma como o Senhor nos deixou. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que o Senhor nos dê sabedoria para criar os nossos filhos de acordo com a sua palavra. Amém? Eu vou estar orando agora para a gente poder encerrar. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti pelo Teu amor, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Abençoa, Senhor, a vida de cada pessoa que pôde escutar essa mensagem de hoje. Né? Nos ajuda, ó Deus, nos dá sabedoria para criar os nossos filhos de acordo com a Tua vontade. E se tem algo, Senhor, que nós estamos fazendo errado, que não tem Te agradado, nos ajuda, ó Deus, nos dá sabedoria para corrigir e que a cada dia, Senhor, nós sejamos exemplos para os nossos filhos, exemplos de amor, de cuidado, de respeito, de carinho, que nós possamos aproveitar bem cada fase, que nós possamos corrigi-los, ó Deus, de forma correta. E te pedimos, ó Pai, em especial por aqueles pais que têm sofrido com os seus filhos, ou por conta de alguma enfermidade, ou por conta de alguma rebeldia. Abençoa, Senhor, esses lares, abençoa essas famílias e dá a eles, ó Deus, perseverança, dá a eles esperança, que eles possam confiar em Ti e não desistir desse bem tão precioso que são os filhos. Nós sabemos que herança do Senhor são os filhos. Um presente que o Senhor nos deu, que nós possamos dedicar, Senhor, as nossas vidas para criá-los e para educá-los de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda, é isso que te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço em todos.